na primeira carta, igual, nós vamos ler alguns versículos nos 5 primeiros capítulos, em 5 primeiros capítulos da primeira carta, igual. Primeiro capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 29. 1 João, capítulo 2, versículo 29. Diz a palavra de Deus: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3, versículo 9. Mesma epístola, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Capítulo 5, versículo 1 e versículo 18. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Oremos, Deus. Pai nosso que está nos céus, santo, santo, santo Deus. Aqui estamos nós, Senhor, com os corações quebrantados aos teus pés, cheios de agradecimento, Senhor, porque tu usaste de misericórdia para com cada um de nós, nos escolhendo para ti, sem nós merecermos. Nos escolheste, Senhor, e nos adotaste como teus filhos. Abençoa, Senhor, nesta hora, aqueles que vão ouvir a tua mensagem, que possam entendê-la, Senhor. Unge-nos misericordiosamente com o teu Santo Espírito.
para que possamos trazer uma mensagem, a tua mensagem, agradável a ti. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus e o que eles fazem? Porque os filhos de Deus, eles são reconhecidos pelo que eles fazem, pela sua prática. O apóstolo João, aqui na sua primeira epístola, ele descreve quem são os filhos de Deus e o que eles fazem. Muito claramente. Este realmente é um fato surpreendente e maravilhoso, gracioso de Deus para o seu povo. O fato de Deus nos adotar como seus filhos. Essa adoção, meus irmãos, envolve, como nós vimos de manhã, uma mudança de vida. Envolve uma nova vida. Abandonamos todas as práticas que diz respeito ao mundo. E quando nós estamos falando de mundo aqui, nós estamos falando de mundo, o esquema satânico que envolve o mundo. Essa mudança envolve nós sairmos da família do mundo, daqueles que vivem pecando, para a família de Deus. Aqueles que vivem se esforçando para diariamente se tornarem mais santos. Porque a ordem de Deus para os seus filhos é serem santos. Porque eu sou santo. Quais são estas mudanças? Que mudanças são estas? Como são os filhos de Deus? Em primeiro lugar, no versículo 29 do capítulo 2, o primeiro versículo que nós lemos, nos informa: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quem são os filhos de Deus? E o que eles praticam? Os filhos de Deus praticam a justiça. Não a sua própria justiça, mas a justiça divina. O filho de Deus não é um justiceiro. Não faz justiça com as suas próprias mãos, de acordo com a sua própria opinião, mas pratica a justiça que recebeu de Cristo. Pratica a justiça que recebeu Cristo. Qual é a justiça de Cristo? A justiça do perdão. Ele perdoa a todos aqueles que se arrependem, se quebrantam. A pergunta daqueles que desesperadamente andavam pelo caminho das trevas: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna, para me comportar, para proceder como filho de Deus?
arrependei-vos e crede no Evangelho. O Filho de Deus não é um perfeccionista. Não. Aquele que vive exigindo dos outros um padrão elevado de qualidade que ninguém consegue atingir. E ele não pratica. E quer que os outros pratiquem. Antes de tudo, o Filho de Deus, ele é um justificado. Justificado em Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se comporta o Filho de Deus na prática da justiça? Como ele se comporta? Ele não condena, nem absolve ninguém, porque o Filho de Deus não é juiz. Então, o Filho de Deus prega a justiça de Deus e deixa a recompensa nas mãos de Deus. Para o bem ou para o mal, ele sempre deixa a recompensa nas mãos de Deus, porque ele não é juiz. Vejam o que diz a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é a prática da justiça? A prática da justiça é sempre falar a verdade. Os filhos de Deus praticam a verdade, não a mentira, que o pai da mentira é Satanás. Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Filho de Deus pratica a verdade. Salmos 15, versículos 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Resposta: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. A prática da justiça também é viver sempre em amor. Viver em amor. Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo, prestem atenção, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
E no versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O Filho de Deus pratica. Em segundo lugar, o Filho de Deus não vive na prática do pecado. O Filho de Deus, ele está se esforçando diariamente para amanhã ser mais santo do que é hoje. Depois de amanhã, ser mais santo do que vai ser amanhã. Esta é a prática do Filho de Deus. Versículo 3, 9. Do texto que nós lemos de João, 1 João 3, 9. Diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. É Cristo no seu coração. Ora, esse não pode viver pecando. Por que o Filho de Deus não pode viver pecando? Porque ele é nascido de Deus. Cinco 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Isso. Os guarda. E o maligno não toca nele. Então, meus irmãos, o pecado, que é uma condição inescapável de escravidão ao erro, coisa própria dos filhos do mundo, em que nós nos encontrávamos antes de nos submetermos a Cristo. Porque quando nós nos submetemos a Cristo, o que acontece? A velha natureza morre. Não é o que a Bíblia nos ensina? Quando nós estávamos no mundo, mas Deus nos chamou do mundo, das trevas para a luz, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, não somos mais escravos do erro, mas somos, antes de qualquer coisa, propriedade exclusiva de Deus, por isso nós fazemos a sua vontade, nos submetemos a Cristo. E a velha natureza, o velho homem, o homem das trevas, morreu. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, morreu com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Versículo 11, 6, 11. Assim também vós vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Em Colossenses,
Capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo acrescenta: em Cristo, o velho homem morreu. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Colossenses 3:3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos uma nova criatura. Em Cristo é restaurado em nós a reconciliação com Deus e o homem que Deus criou, a sua imagem e a sua semelhança. Em Cristo nós somos feitos uma nova criatura. Segundo Coríntios 5:17. E assim, prestem atenção, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas morreram, já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, meus irmãos, o que isso está querendo dizer? O que a Bíblia, a palavra de Deus, está querendo dizer a cada um de nós é que a velha natureza morreu. E em Cristo nós somos feitos nova criatura. E para a nova criatura, o pecado não é mais uma coisa normal. Para a velha criatura, o pecado era normalíssimo. Para a nova criatura, o pecado é uma anomalia. Não é mais normal na vida daquele que nasceu de novo. Paulo explica isso bem direitinho em Efésios, no capítulo 1, versículos de 1 a 10. Eu vou pedir à igreja que fique em pé e nós vamos ler esses 10 versículos alternadamente. Agora, prestem bem atenção. Efésios 2, de 1 a 10. Prestem atenção. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então era normal quando nós andávamos segundo o curso deste mundo. Agora não, nós andamos segundo os mandamentos de Deus. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Não de obras para que ninguém se glorie. Podem sentar. Vejam, o Filho de Deus, por conta de todas essas considerações divinas, o apóstolo Paulo escreveu inspiradas pelo Espírito Santo. Ele não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo e não filho de Deus. Isso não está querendo dizer que nós não erramos. Mas imediatamente nós nos tocamos, porque nós não somos mais velha criatura. Aquilo é uma coisa anormal. Quando nós nos pecamos, nós sentimos que estamos pecando porque é uma anomalia, é uma normalidade, não é normal na nossa vida. Imediatamente nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque a justiça de Cristo é a justiça do perdão. Aqueles que se arrependem, confessam e se arrependem. Em terceiro lugar, meus irmãos, no versículo 4, do texto básico que nós lemos, 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O Filho de Deus ama, conhece. Este é o Filho de Deus, é aquele que pratica a justiça do perdão. É aquele que não vive na prática do pecado, mas vive se esforçando para ser cada dia mais santo. É aquele que ama e conhece a Deus. São duas palavras fortes. Ama e conhece. O Filho de Deus é aquele que ama e conhece a Deus. Sabem por quê, meus irmãos? Nunca esqueçam. Porque a gente fala tanto de amor. Em todas as mensagens nós falamos de amor. Sabem por quê? Porque o amor é a marca do cristão. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identificação. Esta é a nossa marca. Esta é a nossa imagem. Nós fomos chamados de cristãos no passado, lá na Antioquia, porque nos amavam uns aos outros. Vejam como eles se amam. Os de fora, admirados como os cristãos se amavam. Eles se tratam como irmãos. Foi a partir dali, foram os de fora que nos chamaram em primeiro lugar de irmãos. Vejam como eles se amam. Eles são a família. São irmãos. Então, meus irmãos, esta é a nossa identidade. A única maneira, prestem atenção, a única maneira de nós nos identificarmos como cristão é o amor. Não tem outra maneira. Veja que João, no Evangelho 13, 34, diz: novo mandamento vos dou. É mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus Cristo deu a vida por nós, então Ele quer que nós também oferecemos a nossa vida pelo próximo. E também vos ameis uns aos outros. E prestem atenção.
no versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor aos outros. Nós só seremos reconhecidos como discípulos de Cristo se tivermos amor uns aos outros, porque essa é a marca do cristão. Porque o cabeça, o fundador do cristianismo, fundou com amor. Esta é a marca do cristão. E é impossível, meus irmãos. É impossível amar de verdade. É impossível amar a verdade se nós não passarmos pelo processo de um novo nascimento. Só nos tornando uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós de fato podemos amar. A palavra de Deus diz claramente: quem não nasceu de novo não ama a verdade. Quem não nasceu de novo ama e pratica a mentira. A quarta característica, marca, que responde quem são os filhos de Deus e o que eles praticam, está no primeiro versículo do capítulo 5, 1 João. No texto básico da mensagem de hoje. João 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, todo aquele que ama ao que o gerou, isso é, a Deus, também ama ao que dele é nascido. Todo filho de Deus ama a Deus, ama. Cristo é o ungido de Deus. Cristo é o Messias de Deus enviado ao mundo. Então, toda nova criatura ama incondicionalmente a Ele, porque sabe que Ele pagou o preço pelos nossos pecados que nós jamais poderíamos pagar. Por causa do sacrifício dele, nós fomos resgatados. Nós fomos justificados. Portanto, meus irmãos, declarar Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é o mesmo que reconhecer que dizer que ele é Deus. Reconhecer que Cristo é Deus, somente os filhos de Deus têm essa revelação. Somente os filhos de Deus, de fato, reconhecem que Cristo é o Logos eterno. É a palavra eterna, é a vida eterna, que é verdadeiramente. Veja o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logos aqui é Verbo, a palavra. Jesus Cristo é a palavra eterna, porque Ele é nosso Logos eterno. Ele é Deus. Ainda em João capítulo 14, versículo 9.
Disse-lhe Jesus. Filipe pergunta a Jesus quem é Deus. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Ainda no capítulo 12, no versículo 45. Capítulo 12, versículo 45. E quem me vê a mim, palavra de nosso Senhor Jesus, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Capítulo 8 de João. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estavam. Porque aqueles que estavam acusando aquela mulher não tinham Jesus como filho de Deus. Para eles, Cristo era o imposto. Então, aqueles que não reconhecem Cristo como filho de Deus, não são filhos de Deus. Em último lugar, meus irmãos, em quinto lugar, o Filho de Deus. Os filhos de Deus, no final das contas, são vitoriosos. Em Cristo Jesus serão vitoriosos. O Filho de Deus vence o mundo. Ele nunca é derrotado pelo mundo. Ele nunca se submete ao pensamento do mundo. Por isso, o cristão não é de direita nem de esquerda, ele é de Cristo. Direita e esquerda são pensamentos do mundo. Nós matamos e morremos por Cristo, não por Bolsonaro ou Lula, ou quem quer que for. Só por Cristo. Porque nós não somos de direita nem de esquerda, nós somos cristãos. E o cristão vence o mundo. Porque no João 5,4, nós lemos, primeira carta de João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Portanto, meus irmãos, a palavra mundo aqui se refere, como nós dissemos inicialmente, ao sistema satânico. Porque esse mundo está posto no maligno. É o que diz 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está no maligno. E nós somos de Deus, somos filhos de Deus. É neste mundo que operam as forças malignas. É o que o apóstolo Paulo nos alerta, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios capítulo 6, versículo 12. Prestem bem atenção, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E toda essa luta se dá nas regiões celestes.
E o nascido de Deus é sempre o vencedor. Porque Deus é o Rei dos Reis, o Senhor de todos, Criador dos céus e da terra, e Satanás não tem nenhuma condição nem de ser inimigo de Deus, porque ele é dominado por Deus. Então, neste mundo que operam as forças malignas, o nascido de Deus é o cabeça. Nós não podemos de jeito nenhum sermos influenciados pelos que vivem nas trevas. Nós não podemos nem devemos ser influenciados por aqueles que vivem no mundo. Nós, os filhos de Deus, nascidos de novo, somos nascidos de novo para sermos cabeça e não cauda. Somos nascidos de novo para liderar e não para ser liderados. Veja o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. E nós somos a luz que brilha no meio das trevas. Nós somos o fermento que leveda a massa. Nós somos o sal que tempera o mundo em si. Somos. Estes são os filhos de Deus. Assim são os filhos de Deus. Eu e você somos um deles. Então, o que caracteriza cada um de nós ser filho de Deus? A nossa submissão. A marca do filho de Deus é o amor, porque ele se tornou um cristão submetendo-se a Cristo. E sendo assim, ele pode desfrutar dos privilégios incomparáveis que tem aqueles que são filhos de Deus. Nós iniciamos a mensagem fazendo a pergunta e vamos terminar dando a resposta. Quem são os filhos de Deus? E o que eles fazem? Estes são os filhos de Deus. O que eles fazem? Praticam a justiça divina. Não vivem mais na prática do pecado. Ama e conhece a Deus. Crê em Jesus como o nosso Messias, o nosso Cristo, aquele que é Deus, o Logos eterno, o Filho de Deus venceu. Então, meus irmãos, que nós possamos, a partir de hoje, pensar claramente